Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, o seu Filho, e do Espírito Santo, o nosso Consolador. Quantos podem dar um brado de glória a Deus? Nesse dia eu quero compartilhar que são 21 anos nós estamos a completar, vivendo a colheita de Deus. É tempo de colheita, mas como pastor desta igreja, eu posso dizer que nós temos 25 anos experimentando o melhor de Deus em todos os anos. Segundo o texto lido, e que eu vou fazer a leitura dele, mas vou me deter em testemunhar das bênçãos que Deus tem ordenado na minha vida como pastor e na vida desta igreja. Porque são 21 anos que, se nós pudéssemos anotar no começo de cada ano e no final de cada ano, viéssemos dar testemunho que agora a nossa irmã a Alessandra tem dado ênfase, tem dado ênfase ao testemunho da bondade de Deus, dos feitos de Deus. E são muito grandes os feitos de Deus em nossa vida. E o texto que nós temos como divisa é o versículo 10, que diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, da qual faz que Deus, por nosso intermédio, seja distribuída a graça de Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças, a graça de Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E enquanto oram, Ele ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E Paulo termina dizendo assim: graça a Deus pelo dom inefável e glorioso de Deus sobre a sua igreja. Amém, igreja? Soberano Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença e queremos pedir ao Senhor que por graça, por misericórdia, o Senhor fale ao coração da Tua igreja por intermédio do Teu servo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E Paulo começa no capítulo 9, falando à igreja, aos Coríntios, a mesma coisa que Jesus havia falado no começo do seu ministério, quando do seu discurso no Sermão da Montanha, quando Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles verão a Deus. E Paulo está aqui agradecendo no capítulo 9,
Ele começa dizendo assim: ora, quanto à assistência e o favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo a Acaia, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estiveis preparado, para caso alguns macedônios forem contigo, vos encontrem despercebidos. Não fiquemos nós envergonhados, para não dizer-vos quanto a esta confiança, porque julgueis conveniente recomendar aos irmãos que me precedem, que entre vós preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não da avareza. Então, a minha palavra hoje, concluindo o meu ministério, para esta igreja, tomando a parte dessa fala de Paulo, eu gostaria que nós, como Igreja Batista Fonte da Vida, pudéssemos continuarmos a nos colocar na posição ordenada por Deus e por Jesus, para que nós pudéssemos ser a boca de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, e que todos quantos tivessem a necessidade da nossa ajuda, nós pudéssemos compreender que o Senhor nos colocou aqui como igreja para ser um luzeiro, não somente para anunciar o Evangelho, mas também para assistir aquelas pessoas que de fato estão em necessidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas isto produz para nós riqueza espiritual, produz para nós abundância, porque eu não conheço um justo desamparado, eu não conheço um justo que passa por necessidade, eu não conheço um fiel que Deus não faz com que a vida dele seja uma vida abundante. E a esse respeito é o que Paulo vai nos ensinar a partir do versículo 6. É um ensinamento, não é? O cidadão, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ser fiel é uma obrigação. Não é algo que você está fazendo porque você quer ser melhor, não. Todo servo de Deus tem que entender que assim como o nosso Senhor Jesus, quando aqui esteve, de maneira simples, mas muito simples, e eu aqui me lembro de não só escrever, bem-aventurado aqueles que têm o dom de misericórdia, para usar de misericórdia para com aqueles mais necessitados. E eu me lembro que, quando uma multidão o acompanhava, em uma tarde, ninguém estava preocupado com a multidão, senão ele. E ele ordena aos discípulos que pudesse dar comida a todo aquele que ali estava. E eles fizeram o quê? Como daremos comida? Como faremos? Nós não temos nem para nós. E a cidade que aqui, mais próxima, é muito distante. Jesus só queria prová-los. E queria ensinar também, ou continuar ensinando. E o apóstolo Paulo, ele toma posse dessa mesma palavra que eu estou ministrando hoje, e algo que eu posso dar glória a Deus, porque esta igreja é uma igreja que tem vivido dentro desse princípio. Eu glorifico a Deus por isso. Esta igreja vive dentro desse princípio, e eu gostaria que nós continuássemos a viver, porque é mandamento do Senhor estarmos sendo dirigido pelo Espírito Santo, e quem é dirigido pelo Espírito Santo obedece sempre à palavra de Deus. E quando, para nos ensinar ali o texto que eu estou falando, dai de vós de comer, nós não temos comida, mas Deus sabia, Jesus sabia que ali tinha alguém prevenido.
Em nosso meio tem sempre alguém prevenido. Não é igual a mim, não. Eu sou desprevenido. Mas no nosso meio talvez tenha uma Alessandra que é mais prevenida. Tem uma Marisete que é mais prevenida. Tem algumas pessoas que é mais prevenida. Eu vou falar aqui, me lembrar do pastor Sandro. As mulheres têm aquela maneira de sempre guardar um dinheirinho ali, não é, para a emergência. Tem alguém prevenido. E eu estou aqui agora a ministrar. Vocês que é prevenido, continue sendo prevenidos. Não seja, não é, avarento, mas prevenido seja. Avarento não, avarento não, avarento não, mas prevenido seja. Sempre tenha ali algo, porque esse texto que a gente está retratando fala muito disso. Havia alguém, um jovem que tinha os pães e os peixes. E Jesus mandou que todos pudessem ficar sentados e ensinou os discípulos para que nós pudéssemos ter, através dele, o exemplo de Cristo na nossa vida. Dá-lhe voz de comer. Eles não tinham o que fazer, mas Jesus tinha. Eles não sabiam como fazer, mas Jesus sabe. Ele não sabia como agir, mas Jesus faz. E aí Jesus apresenta aqueles pães e os peixes. E houve a multiplicação. E alimentaram ali quase 15 mil pessoas. E não foi Jesus que foi entregar. Jesus entregou a eles. E eles entregaram a multidão. E depois voltaram e recolheram os mesma quantidade que deram, os cestos voltaram cheios. E aqui está um grande ensino nesta noite. Se você quiser frutificar, seja um grande doador. Aliás, eu tenho um livro maravilhoso que eu acho que talvez nós vamos estudar ele no PGM. O grande doador é o Senhor nosso Deus. Pode dar um glória a Deus? O grande doador é Ele. E é isso que Paulo está afirmando aqui. E Paulo começa a dizer no versículo 6, 9 e 6, dizendo assim: isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia com abundância, também com abundância ceifará. Cada um contribua, segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, para que superabundei em toda boa obra, como está escrito: distribuir, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O autor da Bíblia que eu estou aqui, ele diz assim, essa é uma metáfora baseada na vida agrícola. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. No mundo espiritual, aquele que obedece a Deus, aquele que entende esse manual e faz segundo as Escrituras, ele terá da parte de Deus a mesma recompensa daquele que plantou em uma quantidade maior no mundo espiritual. Mas eu quero me reportar ao texto. Ora, aquele que dá a semente ou que semeia é Deus. É o primeiro ponto que eu quero ministrar ao seu coração. Sabe quem é que ele dá? É Deus. A semente boa, quem dá é Ele. Então, quando você estiver sendo ordenado por Ele para fazer aquilo por obediência, você está sendo recomendado. Você pode ter a certeza que aquele que Ele deu a boa semente é também aquele que vai lhe dar a provisão, aleluia. Ele vai lhe dar a semente e Ele vai lhe dar a provisão. Agora, se você me perguntar, pastor, isso é fácil? Não. Se você reportar lá no Salmo 126,
a partir do versículo, talvez, eu vou me reportar lá, porque aquele que sai andando e chorando, é assim que diz o texto, enquanto semeia, voltará depois, trazendo os seus feixes, mas a semeadura não é fácil. A semeadura não é fácil quando você está goivando a terra, quando você está preparando a terra, quando você está ali, não é, sendo usado por Deus para fazer com que aquela terra seja preparada para a semente ser jogada. Isso não é fácil. Versículo 4, aliás, é o versículo 5, quando diz assim: ora, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Deus é aquele que Ele usa para o trabalho, é aquele que Ele usa para que você possa, não é, experimentar um pouco da sua fé nele. Porque quando nós estamos falando aqui, aliás, o que Paulo está dizendo aqui, é que a semente quem dá é Deus. Então você vai se apresentar como dependente de Deus. Eu creio que a minha colheita será grande, porque quem está me dando a semente é Deus. É Deus que está me dando a semente. É Deus que está operando na minha vida para que possa ser um instrumento na hora que eu estou agindo em obediência à sua palavra. Quem dá o pão é o Senhor. E eu me lembro que quando Ele ensina o Pai Nosso para nós, Ele começa o Pai Nosso dizendo, Jesus ordenando na oração matinal, a oração que os discípulos pediram a Ele para ensinar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, esse pão nosso vem de Deus. Pode dar um amém? Ele é que é o supridor do pão, Ele é que dá a semente, mas é Ele também que suprirá, é Ele também que vai regar a terra, é Ele também que vai lhe dar coragem para o trabalho, é Ele que vai fazer tudo isso, é Ele que vai multiplicar o fruto da sua justiça, é Ele que vai fazer tudo. Então, quando nós, compreendendo a vontade de Deus, nós seremos sim, não só cuidadosos com aqueles que necessitam, mas eu sou cuidadoso também com a minha igreja. Eu sou também um fiel, não é, dizimista, eu sou também um fiel ofertante, porque eu tenho certeza que esse mandamento ficou para mim. É meu esse mandamento, e quanto mais eu me dou pela minha igreja, quanto mais eu visto a camisa da minha igreja, quanto mais eu me coloco na brecha com o Senhor, quanto mais Deus abre as portas dele para comigo. E aqui eu vou dizer aos irmãos, porque esses dias eu tenho sido exemplo de testemunhar. Quando eu me converti, a minha dívida era 870 milhões de cruzados novos. Significa dizer que todo o meu patrimônio que eu tinha de 11 casas, apartamento em Brotas, o Apolenta Bar de Cruz das Almas, uma casa de revenda de carros, os carros que eu tinha não pagava a minha dívida. E eu me lembro também que eu botei essas casas todas para vender, mas ninguém comprava até o dia que eu aceitei a Jesus. Eu me lembro que tudo que eu tinha foi perdendo um após outro, mas eu encontrei com Jesus, eu encontrei com o Evangelho, e dentro do meu coração brotou algo assim, não foi negócio não. Mas uma semana após eu aceitar Jesus, as barreiras que estavam sobre a minha vida, as correntes que estavam me aprisionando, não é? Todo aquele fardo foi dissipado. E eu tinha uma casa que é quase em frente à que eu tenho hoje, e tinha uma associação em frente, tinha uma placa muito grande. Uma semana antes eu tinha
ido a alguém que tinha uma imobiliária. A casa foi vendida hoje, eu estava mexendo na documentação, a casa foi vendida por 25 mil cruzados novos na época. Para você ver quanto eu devia. A casa foi vendida por 25 mil cruzados novos. Eu levei alguém, aí eu dei a casa por 16 mil, e ele disse, eu só posso lhe dar 8. Voltei para casa, e eu não vou dar testemunho das coisas que eu perdi nessa semana. Voltei para casa triste, humilhado. E foi nesses dias que eu aceitei a Jesus. Isso no mês de março para abril de 87. Mas foi muito rápido. Quando eu aceitei Jesus, no dia 15 de março, na mesma semana, o filho da mulher que ainda mora hoje, da dona Marlene, ele disse, aquela casa está para vender. Eu digo, está. Mas eu estou aqui, eu nunca vi aquela placa, mas ela está para vender. Minha mãe vem ver a casa, e aquela casa foi vendida por 25 mil. E eu ainda não era batizado, Sandra. E você vai lembrar que quando você se batizou, estavam uns andames armados na lateral direita da Igreja Batista de Lobato, fazendo o reboco. Quando eu vendi por 25 mil, já cheguei logo comprando. Natanael, quanto sacos de cimento precisa? Já cheguei ali dando e dei o meu dízimo antes de ser batizado. E hoje eu posso dizer a vocês que eu dou testemunho daquilo que eu vivo e que eu falo e que eu ensino. São 35 anos que se passaram. Naquele mesmo ano eu cantei o hino da vitória. Não sei se Sandra se lembra. Que 870 milhões de cruzado novo foi pouco para ele pagar. Oh, aleluia. Eu entrei ali um ano depois e dizendo, eu já paguei minha dívida toda. E se alguém souber que eu estou devendo, pode pagar porque eu tenho dinheiro. Eu fiquei sem nada, só fiquei com uma casa. Mas esse Deus a quem eu estou ministrando aqui o seu coração nesta noite, é Ele que dá o pão, é Ele que dá a sementeira, é Ele que dá, é Ele que faz. Eu não tinha carro, eu não tinha nada, eu usava o telefone da irmã Lina. Mas andando pela rua com minha pastinha velha preta, um engenheiro me encontra e ele pergunta, onde é que você está? Porque antes eu tinha, mas naquele momento eu não tinha nada. As perninhas secas de tanto andar, a barriguinha murcha, porque as coisas não estavam favoráveis. Aí ele disse, eu tenho algo para você. Olha que algo ele tinha para mim. O Júlio César todo para reformar. Eu peguei aqueles prédios do Júlio César todo invadido. E eu comecei ali a viver um novo tempo e uma nova história. E Deus operando na minha vida esses milagres. Eu me lembro que teve um determinado momento da minha vida que foi difícil. Porque eu pintava 20 apartamentos por semana. Eu tinha dinheiro para comprar, e Marisete se lembra disso. Uma semana eu comprava um Del Rey, outra semana eu comprava... Foi assim, foi. Na outra semana eu comprei aquele terreno onde ali na Santo Antônio. Na outra semana eu fazia, era muito dinheiro que recebia. E Deus fazendo abundar tudo isso na minha vida, e eu fiel ao Senhor. E eu fiel ao Senhor. E eu sou fiel ao Senhor. E até hoje eu sou fiel ao Senhor. Até hoje Deus faz abundar. Eu não posso contar nada de mim, porque milagre não se explica. Milagre vem de Deus. Como vocês também não têm como explicar como essa igreja é construída aqui, neste local. Quanto vale esse patrimônio? De onde veio? Não veio de político, não veio de ninguém. Veio da igreja. Esta igreja, Deus tem abençoado este lugar. Então eu posso dizer que são 25 anos. Aliás, 25 anos aqui que eu estou aqui experimentando a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso que Paulo diz, ora aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, e enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz por nosso intermédio, e seja tributada a graça de Deus na vida de todos que Ele conhece. Agora, se você abrir a Bíblia, que eu não preciso abrir, no Salmo 126,
A resposta está lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e havia um cântico maravilhoso nos lábios de todo aquele que glorifica, que exalta e que vive para agradar a Deus. Então vamos viver para agradar a Deus, porque todos dirão a seu respeito: quem é aquele? Aquele é servo, aquele é serva, aquele, pode até dizer algo que vem de encontro até, só não faça assim entristecer. Porque muitos deles dizem até que a gente é ladrão, muitos deles dizem que a gente é isso, que a gente é aquilo, e faz tanta, e eu já digo, olha, eu mesmo não peço que ninguém me defenda, porque eu não sei. Dias passados aqui, dizendo a vocês que a pandemia não deveria impedir de vocês fazer um plano, lembra? Porque o crente cresce na pandemia, o crente cresce em qualquer situação, o crente cresce. E eu estava com 4 apartamentos por terminar. Era para terminar esse ano ou do outro ano. Mas aquilo que Deus determina na sua vida, Ele cumpre. Ele cumpre. E as pessoas dizem, se não quiser dizer, pode dizer qualquer coisa a seu respeito, mas não vai impedir que você continue alegre e dando glória a Deus. Aleluia. Aí o texto diz a seguir, além da alegria deles, o texto narra, o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor. Vamos dizer junto? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí isso é o versículo 11: enriquecendo-vos enriquecendo-os em tudo, para toda a generosidade da qual faz que, por nosso intermédio, seja multiplicada a graça de Deus. É por nosso intermédio, é pela sua vida, meu irmão. É pela minha vida, é pela vida desta igreja. As pessoas dizem, para nós também aqui nessa igreja, não é? De onde veio o dinheiro daquelas pessoas que construíram aquela igreja? É Deus. É Deus. Não é? Agora mesmo nós estamos para inaugurar, sim, vamos inaugurar uma sala de, balé profissional. Em nome de Jesus vai ser inaugurada, 38 metros quadrados. E as velhinhas daqui também vai dançar balé. Vai dançar balé, as velhinhas vão dançar balé. Não é? Vai fazer pilates. Eu pedi a Deus isso. Que Deus me desse a oportunidade que nenhuma comunidade pobre quer dizer financeiramente, porque rico nós somos da graça e da misericórdia de Deus, amém? Que nós teríamos uma igreja edificada, que pudesse ter tudo quanto outras igrejas têm. Eu ainda não concluí, mas eu tenho certeza que vocês vão concluir, com cadeiras colchoadas, com um sistema de ar melhor, com tudo melhor, porque a igreja ainda não terminou, mas vocês vão honrar a Deus através do serviço, através da vida de vocês. E eu quero estar aqui para dar glória a Deus, por intermédio de vocês. O nome do Senhor será engrandecido, e eles dirão: grandes coisas tem feito o Senhor naquele lugar. E eu posso dizer mais: é por causa de vós que essa mobilidade urbana rasgou esses morros todos e passou aqui, e a entrada em frente da igreja, a vossa igreja, é a igreja do Senhor, e a glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem nada para mim, é para o Senhor. Eu não fiz nada, quem fez foi a igreja, foi vós que fez. Foi vós que fez. O nome dele é glorificado através de vós. Toda a autoridade é conferida, não é o pastor não, é conferida à igreja. Eu sou privilegiado porque sou pastor desta igreja, e vocês têm tributado a honra a Deus e confiado no pastor que por 25 anos tem encorajado a vocês, tem falado dessa graça, desse amor, desse compromisso, desse comprometimento. Seja mais comprometido ainda com o Senhor. Essa semana alguém disse: pastor, e não foi alguém daqui não, um ímpio pastor, eu lhe vi na televisão. Eu digo: eu não tive na televisão esses dias, deve ser